Novidade, gente, que envolve o caso do padre Robson de Oliveira. A gente agora já sabe que são pelo menos 10 testemunhas que já foram ouvidas pelo Ministério Público e agora, a partir dessas 10 testemunhas, devem começar a ser traçados os próximos passos para o padre Robson de Oliveira ele ser ouvido pelo Ministério Público. Lembrando que esse depoimento ele é muito aguardado. A gente já vai falar a respeito disso, mas eu sempre lembro, prazer. Eu sou Fernando Borges, você está conectado aqui no TV News no Ar. Clique sempre no nosso botãozão, é o botãozão vermelho de inscreva-se. Procura aí o símbolozinho, o desenhozinho de um sininho e coloca lá ativar todas as notificações. Desse modo você recebe os vídeos do TV News no ar no momento em que a gente estiver aqui juntinhos, dando claro a você sempre o seu joinha. É o joinha que ajuda a gente a se positivar aqui no YouTube. E vamos à informação, gente. A situação do padre Robson de Oliveira vai se traçando aos poucos. Agora a gente já tem a informação de que pelo menos, como eu disse no começo desse programa, 10 testemunhas já foram ouvidas pelo Ministério Público. Aí o questionamento que você deve estar se fazendo agora é quando o padre Robson de Oliveira ele também vai ser ouvido. Aí aqui a gente tem uma reportagem publicada hoje pelo site E Mais Goiás, como a gente sempre faz, a gente mostra a manchete para vocês, que o MP, o Ministério Público, ele estuda agora a data para ouvir o padre Robson de Oliveira sobre a suspeita de corrupção que envolve o religioso. Lembrando que hoje, mais cedo, a gente já havia dado a notícia de que o padre Robson de Oliveira tinha sido alvo daquela operação Vendilhões e que nessa operação, quando ela foi deflagrada, a polícia encontrou dentro do alojamento onde morava o padre Robson uma caneta espiã. E agora peritos estão periciando, claro, essa caneta para ver o que tinha dentro, se tinha alguma coisa dentro e para saber de quem era a caneta. Mas vamos agora à informação dos 10 depoimentos e também qual a expectativa em relação ao padre Robson ser ouvido, qual vai ser essa data. A reportagem, gente, ela diz o seguinte, que o promotor, ele diz ser difícil precisar uma data, pois a investigação está se tornando uma teia. O que isso significa? Que a cada momento em que eles investigam mais, outros detalhes acabam surgindo. Esses detalhes vão surgindo, o Ministério Público tem que ouvir essas pessoas, traçar lá os planos do que perguntar ao padre e apenas depois disso, aí sim, o padre Robson de Oliveira, ele deve ser ouvido. Vamos à reportagem? A reportagem fala o seguinte, O Ministério Público, ele informou que ainda não tem uma previsão para ouvir o padre Robson de Oliveira, que está sendo investigado na Operação Vendilhões por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica em operações imobiliárias da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP. O promotor Sandro Raufeld Barros, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, ele declarou que é difícil estabelecer um prognóstico, uma vez que a investigação, como eu tinha falado para vocês, ele considera essa investigação uma teia, ou seja, ela vai se fundindo cada vez mais novidade, e a cada depoimento que é dado no Ministério Público, os promotores eles têm que investigar se esse depoimento ele é pertinente, no que isso tem relação ao caso, e claro, depois colocarem o padre Robson de Oliveira frente a frente com eles para saber qual o ponto de vista do padre. A gente sempre lembra que não é a função aqui do TV News fazer qualquer crítica, julgamento ao caso do padre Robson de Oliveira. Inclusive, a gente também traz notícias que são favoráveis ao caso do padre, como de religiosos que ficaram a favor do padre. A gente faz questão de trazer toda a cobertura desse assunto, afinal, esse assunto está mexendo com o Brasil inteiro. Então, diante disso, gente, a resposta é essa. São 10 testemunhas ouvidas, isso até o momento, podem ser mais gente, podem ser mais pessoas a serem ouvidas pela polícia, pelo Ministério Público, para depois, assim, ser ouvido o padre Robson de Oliveira. A reportagem fala ainda o seguinte, que de acordo com o promotor Sandro Halfed, essas 10 pessoas elas foram ouvidas na última semana, nos últimos 15 dias, e a operação só está acontecendo há 3 semanas, ou seja, ela vai se alongar ainda mais, o que pode levar esse caso
a assolar a região de Trindade, o Brasil, nos próximos meses. E a gente vai colocar aqui o que o advogado do padre Robson ele disse a respeito desse assunto. Vamos lá, porque é sempre importante também mostrar o outro lado, é importante mostrar qual é a defesa do padre Robson de Oliveira nesse momento, é um momento crucial que envolve o religioso. O advogado do padre, o Pedro Paulo de Medeiros, ele tem pedido pelo chamamento do religioso. Ele disse o seguinte em uma nota enviada ao site E Mais Goiás. Enquanto eu falo, eu sublinho para vocês lerem comigo. O padre Robson é o maior interessado na verdade e na transparência. A defesa aguarda e insiste com o Ministério Público para que ele seja ouvido, o que não aconteceu nem foi agendado até então. A gente explica, né, que o padre Robson de Oliveira, claro, está afastado das suas funções da AFIP desde que esse escândalo envolvendo o nome dele, também a Associação Filhos do Pai Eterno, ele foi deflagrado pela Operação Vendilhões, mas que nesse momento a defesa do padre Robson quer que ele seja ouvido o mais rápido possível. Mas, em contraponto, o Ministério Público diz o seguinte, que ele não vai ser ouvido agora, justamente por aquilo que eu expliquei. São 10 testemunhas até o momento que foram ouvidas. Essas 10 testemunhas, segundo o Ministério Público do Estado de Goiás, estão criando uma teia de informações, uma teia que o Ministério Público está tendo, né, que entender, que averiguar, e a cada dia surgem mais detalhes, como ontem, por exemplo, surgiu a informação de documentos que foram encontrados nessa operação que falaram a respeito do sino, o sino da nova Basílica de Trindade. A expectativa dos fiéis que contribuíram para a compra desse sino é que ele teria custado cerca de 6 milhões de reais. Mas, na verdade, de acordo com os documentos encontrados pelo Ministério Público, esse sino, na verdade, teria custado 3 vezes, quase 3 vezes mais caro. Ele teria custado, na cotação da época do dólar, 17 milhões de reais. 6 milhões de reais, na verdade, teria sido uma parcela do pagamento em referência a esse sino. A gente também já mostrou nos nossos vídeos, aqui nas nossas reportagens publicadas aqui no TV News no Ar, que, por exemplo, a Folha de São Paulo chegou a fazer imagens aéreas, né, sobrevoando a construção da nova Basílica de Trindade em Goiás e não encontrou até o momento nenhuma parede levantada. Até o momento só podem ser vistas no local as colunas que estão sendo construídas, e esse sino também teria sido importado, um sino caro e que teria custado, como eu informei agora há pouco, quase 3 vezes mais caro do que o previsto. A outra informação também do dia, que todo mundo que está aqui no TV News provavelmente acompanhou, é a história da caneta espiã, que está aí dando uma dor de cabeça à Polícia Técnica Científica da região, né, do estado de Goiás, que está atuando ao lado do Ministério Público em relação a isso. A gente sempre lembra que você pode deixar o seu comentário, a sua mensagem, seja ela favorável ao padre Robson de Oliveira, seja ela contrária ao padre Robson de Oliveira. Não é função da gente fazer qualquer tipo de julgamento em relação a esse religioso ou à Igreja Católica. A nossa missão, é claro, é sempre trazer a informação para você. Essa é a nossa cobertura, essa é a nossa missão. A informação foi dada, clique sempre no nosso botãozão, é esse aqui, o botãozão vermelho de inscreva-se, dá o seu joinha, o seu like, é ele que faz o YouTube entender que você está gostando dos nossos vídeos, então é muito bom, é muito boa a sua participação aqui com a gente, vai dando o seu like, vai comentando aí no chat enquanto o programa está ao vivo. Não chegou no ao vivo? Bota ele aí no gravado que a gente vai lendo para você. Muito bom ter a sua presença aqui com a gente. Eu dou sempre o meu olá, o meu boa tarde, o meu boa noite para quem vai chegando aqui com a gente do TV News no Ar. Eu fui Fernando Borges, eu sou o Fernando Borges, te encontro na nossa próxima conexão, gente. Tchau, tchau!